Estimados amigos, camaradas, curioso, é muito curioso, olhando para esta praça cheia, para este ambiente de alegria e de festa, que nenhuma televisão esteja presente. Mas já sabíamos que era assim, porque nenhuma outra força política arriscaria, aqui nesta Praça do Marquês, intervir, conviver, desfrutar da alegria da camaradagem, com aquela convicção e aquela confiança que precisamos para travar esta batalha em condições. Estão ausentes. Mas se pensam que nos calam, estão enganados, porque em 100 anos não nos calaram e nem calarão, tendo em conta esta disponibilidade para o combate, para continuarmos a luta por uma vida melhor para o nosso povo. Estimados amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes nesta iniciativa da CDU, extensiva ao povo deste Concelho de Vila Real de Santo António, e quando entramos na derradeira fase da batalha eleitoral para as autarquias locais, que aí está marcada para 26 de setembro. Permitam-me uma saudação muito particular aos candidatos da CDU, que são o rosto da nossa coligação no importante combate eleitoral que temos pela frente, desejando-lhes a eles e ao conjunto dos candidatos da lista CDU um bom trabalho e êxitos. A CDU é, pelo seu trabalho e percurso, uma grande força política nacional do poder local. Uma força que vale a pena, não apenas pela qualidade e provas dadas pelos seus eleitos, pela usual entrega e elevada disponibilidade dos seus candidatos para servir as populações, mas também e essencialmente pelo seu projeto distintivo, o reconhecido projeto da CDU assente no trabalho, na honestidade e na competência, como solução e força alternativa quer ao PSD e CDS, quer ao PS e ao BE. Neste Algarve, profundamente fustigado pelos impactos da epidemia e pelo aproveitamento que alguns dela fizeram, bem precisam as populações de ver a CDU reforçada nas próximas eleições autárquicas. Uma região que continua a estar prisioneira de um modelo de desenvolvimento económico errado, assente na monoatividade de um só setor, onde predominam os baixos salários, a precariedade e o trabalho sazonal. Uma região que viu regredir o seu aparelho produtivo, apesar das imensas potencialidades, seja na agricultura, seja nas pescas ou mesmo na indústria. Uma região a quem tem sido negado o necessário investimento público do Hospital Central, à requalificação da Estrada Nacional 125, que se encontra parada há vários anos. Uma região onde PS, PSD e CDS se recusam a abolir as portagens, apesar de toda a intervenção do PCP e da luta das populações. Uma região onde falta uma verdadeira rede de transportes públicos que ligue todas as cidades, vilas e aldeias, e onde o transporte ferroviário terá de ser uma aposta. Uma região onde o preço da habitação disparou e onde existem milhares de jovens casais a quem lhes é negado o acesso à habitação. Tudo isto acontece num Algarve cheio de potencialidades, com uma costa imensa, com um clima temperado durante grande parte do ano, com uma zona interior que não pode ser esquecida nem abandonada aos incêndios, e com as suas gentes, os milhares de trabalhadores, os pescadores, os pequenos agricultores, os milhares de micro, pequenos e médios empresários, os homens, as mulheres, os jovens, que são a principal garantia do futuro. Muitos destes confiam e apoiam a CDU, uma coligação que só nesta região envolveu mais de 1.600 candidatos autárquicos em órgãos autárquicos do Algarve. Em Vila Real de Santo António
Estamos confiantes de que podemos ir mais longe e disputar com Álvaro Leal a presidência da Câmara Municipal. Há 4 anos atrás, a CDU disputou as eleições autárquicas, não só alertando as populações para a situação da Câmara Municipal, para os perigos da continuação da maioria PSD à frente do município. Infelizmente, a vida dá-nos razão. Alertamos para a dívida, para as taxas, para as privatizações, para a demagogia que marcou dezenas de anos de gestão autárquica neste concelho. Alertamos também que na origem da dívida não estava a obra ou o investimento que alguns falavam, mas os grandes negócios e negociatas. Houve muita gente a perceber o que estava em curso. É isso que explica o facto da CDU ter aumentado em cerca de 50% o número de votos em 2017. Um crescimento ainda assim insuficiente para impedir a política de desastre que já estava em curso, mas um crescimento que aponta em que cada vez há mais gente a compreender e a perceber a importância de uma mudança neste concelho. A todos os que querem e aspiram a ter uma autarquia que assegure os serviços públicos de qualidade, que valorize os trabalhadores da autarquia, que envolva a garantia de participação das populações, que combata as negociatas e a especulação imobiliária, que resolva a situação financeira da Câmara e promova o investimento que está parado, que apoie as associações e as freguesias e assegure uma política cultural desportiva na tradição de que melhor a CDU construiu ao longo de décadas de poder local. A todos os que aspiram a essa mudança, daqui lhe dizemos, deem mais força à CDU, deem mais força a esta coligação. Que para além dos comunistas e ecologistas, junta também milhares de homens e mulheres sem filiação partidária, mas que estão connosco nesta luta por uma vida melhor. É esta contribuição que a CDU se propõe confirmar e prosseguir no próximo mandato nas autarquias locais, prontas com os seus eleitos a assumir novas exigências e acrescidas responsabilidades para continuar a corresponder à alargada confiança de centenas de milhares de portugueses que depositam na CDU. Sim, somos uma força com um projeto alternativo, com um projeto distintivo. Uma força como nenhuma outra assume a defesa do poder local democrático. Um poder local que ainda tem por cumprir no seu edifício constitucional a criação de regiões administrativas sucessivamente adiadas pelas mãos do PS, PSD e CDS, negando ao país o instrumento capaz de contribuir para conferir legitimidade democrática para o desenvolvimento e a coesão territorial, para o aproveitamento das potencialidades e recursos naturais, para a modernização e organização de uma administração pública ao serviço das populações. Caros amigos e camaradas, as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar uma força à luta que travamos no plano nacional para melhor defender os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Todos temos consciência que na sociedade portuguesa se manifestam grandes atrasos e problemas, que se traduzem e manifestam em crónicos déficits estruturais, em prolongados períodos de estagnação económica, mas também acentuadas desigualdades sociais e regionais, que se foram acumulando em resultado de décadas de política de direita, cujos executantes foram tentando impor um estado mínimo de proteção social, rapado até ao osso, este mínimo que limita também os próprios serviços públicos essenciais às populações que foram ostensivamente e deliberadamente degradados. Problemas, muitos dos quais continuam com solução adiada, que estão hoje agravados pela epidemia e pelo aproveitamento que o grande capital dela faz
para servir os seus interesses imediatos, de acumulação e maximização do lucro, aprofundando a exploração. Um aproveitamento que se vê na sua ação, nomeadamente atacando salários, degradando horários, precarizando ainda mais as relações de trabalho, atacando direitos dos trabalhadores, aumentando preços de bens e serviços essenciais, como nos combustíveis e energia, para garantir chorosos lucros a essas grandes empresas e nas suas grandes operações em curso, visando a concretização nos mais diversos setores de volumosos despedimentos coletivos, como é bem visível na banca, nas comunicações, nos aeroportos e noutros setores onde dominam. Agem assim porquê? Porque sentem as costas quentes do governo e uma legislação laboral permissiva que PS, igualmente PSD e CDS e seus sucedâneos da Iniciativa Liberal e do Chega, querem à viva força manter, ao chumbarem as propostas do PCP, de revisão dos seus aspectos mais gravosos. Já não basta o desemprego que aí está no país e que, no caso do Algarve, é o dobro do que existia em 2019. Temos agora os senhores do mando em roda livre para despedir, com um governo de olhos fechados e conivente. Estes processos de destruição do emprego precisam de ser travados com urgência. De facto, vivemos uma situação na qual uns poucos, usando e abusando da epidemia, continuaram a ganhar, acumulando lucros e dividendos, quando não apropriando vultuosos recursos públicos, enquanto a maioria perde, nomeadamente condições de vida, de trabalho e de saúde. Não estamos a falar sem fundamento em 2020, ano particular impacto da epidemia, os acionistas dos conjuntos das maiores empresas, designadamente a nós, a SONAI, a Brisa, a Galp Energia, a EDP, os CTTs, a Jerónimo Martins, a Corticeira Amorim, arrecadaram, camaradas e amigos, 7,4 mil milhões de euros de dividendos, ou seja, mais 332 milhões do que em 2019. Entretanto, aí estão os anúncios de novos e mais volumosos lucros destes 2 primeiros trimestres de 2021. Não se duvide, a situação que se vive no plano económico e sanitário não atinge todos por igual. E a situação seria muito pior para os trabalhadores e para o nosso povo, não fosse a ação e intervenção do PCP com a sua iniciativa e proposta, a situação ainda seria mais grave que aquela que se apresenta. Foi com a intervenção e proposta do PCP que foi possível assegurar, designadamente, o pagamento dos salários a 100% aos trabalhadores em layoff desde o princípio do ano. Garantir 1.900.000 pensionistas aumentos de pensões. Assegurar os apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, sócios gerentes, pessoas sem proteção social, entre outras. É preciso pôr em marcha a recuperação do país. Recuperar atrasos, alguns de anos, e os problemas mais recentes no plano social, na economia, no domínio da saúde, da educação, da cultura, lá no conjunto de setores onde se fizeram sentir as consequências da situação epidémica. Nesta necessidade de recuperar o país e promover o seu desenvolvimento, é preciso ir além da propaganda. Sim, há muita propaganda no ar, muito anúncio de medidas, de pacotes de medidas, da parte do governo do PS, sem concretização e sem ir ao cerne dos problemas. Como há muita demagogia e muita lágrima de crocodilo vertida num falso choradinho pelas forças de direita e da Iniciativa Liberal ao Chega para disfarçar os seus verdadeiros objetivos, criar condições para uma política mais agressiva de aprofundamento da exploração dos trabalhadores e do povo. O projeto de revisão constitucional apresentado pelo PSD e das leis eleitorais são parte integrante desse projeto de aprofundamento da exploração e da fragilização da subversão do regime democrático
e da lei fundamental do país que o garante. Há muita propaganda à volta do programa de recuperação e resiliência. Há muitos anúncios de milhões e milhões e milhões somados em que nem 3 bazucas chegavam para lhe dar cobertura. Há muita propaganda dirigida ao social e ao investimento público, mas são cada vez mais visíveis as garantias dadas aos projetos do grande capital e dos grandes grupos e aos programas que lhe permitem assegurar, seja pela via da transição digital e energética, como já vemos vendo com a Galp, das reestruturações tecnológicas feitas com dinheiros públicos, ao mesmo tempo que distribuem milhões pelos grandes acionistas, seja pela via da formação profissional, como revela o recente acordo de concertação social, seja pela via dos fundos de capitalização de encomendas, chave na mão, porque em vez de se pensar em produzir cá, opta-se por comprar já feito, sejam navios, sejam comboios, seja tudo o que precisamos e podíamos cá fazer. Como pode, camaradas e amigos, como pode um país comprar lá fora o que se pode fazer cá dentro? É que um país que não produz é um país condenado no seu futuro. Há já da parte daqueles que têm sido os principais beneficiários dos milhões de outras bazucas, os grandes grupos económicos e financeiros, uma operação montada de chantagem e condicionamento. É uma preocupação as cedências ao grande capital que se organizou já para tirar o máximo proveito dos fundos e que da parte do governo do PS uma cada vez maior abertura aos seus projetos e propósitos usurpadores. Nós dizemos claramente aos portugueses que a manterem-se as mesmas políticas do passado, do PS, PSD e CDS, não há PRR ou bazuca de milhões, se quiserem assim chamar-lhe, que nos valha. Para nós é fundamental que os fundos sejam aplicados numa política integrada, que vise o desenvolvimento geral do país e de cada uma das suas regiões, que contribua para a reconstrução do aparelho produtivo nacional, a criação de emprego, que permita diminuir a nossa dependência externa de uma outra dimensão do investimento público, pondo fim a anos de restrições e satisfazer as necessidades das populações, melhorando os serviços públicos nos diversos domínios. Mas para recuperar o país é preciso dar com urgência resposta a muitos outros problemas, desde logo aos problemas da área da saúde. Neste plano, tardam medidas por parte do Governo há muito identificadas de reforço do Serviço Nacional de Saúde. A solução não passa, como alguns sugerem, para dar como alternativa aos utentes em lista de espera a prestação de cuidados nas unidades dos grupos económicos de saúde, mas para garantir no SNS o reforço de profissionais, com a valorização das carreiras e dos salários, e dotar as unidades do SNS com equipamentos em falta. E razão tinha o PCP quando, da discussão no Parlamento Europeu do designado certificado digital Covid-19, manifestava a sua oposição e alertava para o facto do regulamento então aprovado se poder converter, ao contrário do que o sustentou, num obstáculo injustificado a essa livre circulação. Hoje está claro que o certificado digital, e em particular as regras incongruentes e contraditórias em que está a ser exigido, está a ser pretexto para condicionar a vida das pessoas, limitando-as no acesso a um enorme número significativo de atividades, criando uma divisão intolerável entre cidadãos que têm certificado e cidadãos que não o têm. É preocupante que hoje já se considere, como se vê em alguns países, a limitação de direitos fundamentais como o direito ao emprego, com base de ter ou não ter o certificado de vacinação. Tal como a solução para o combate eficaz à Covid-19
passa por acelerar o processo de vacinação e não a insistência em opções sustentadas em linhas vermelhas, em matrizes de risco que apenas têm servido para justificar o confinamento e confundir e baralhar as pessoas. Outro problema inadiável vive-se na área da educação. Quando estamos a pouco mais de um mês de se iniciar um novo ano letivo sem que se conheça, no essencial, o que vai ser feito para recuperar as aprendizagens perdidas. Reclama-se do Governo uma intervenção que contribua para minimizar as consequências do aprofundamento das desigualdades resultantes de 2 anos consecutivos de ensino à distância, para além das já existentes devido a diferenças nas condições socioeconómicas das famílias. Assim, o PCP, numa altura em que está prestes a iniciar-se o processo de distribuição de vouchers a famílias para adquirirem os manuais escolares, bater-se-á para que a gratuitidade seja alargada às fichas do exercício para todos os alunos do ensino obrigatório, assim como outras propostas para o reforço das condições de aprendizagem. Há opções que é preciso fazer, sob pena de se abrir caminho ao agravamento da situação. No plano da valorização do trabalho e dos trabalhadores, com o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, incluindo dos salários da administração pública, no incremento do investimento público efetivo, no aumento geral das reformas que não deixe de fora os que mais anos têm desconto. Há todo um caminho alternativo. O tempo é de opções que respondam aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. É a isso que o Governo tem de responder. As principais forças de direita andam aí misturando e deturpando tudo. Confundem propositadamente as políticas do PS, a que chamam políticas socialistas. É preciso não ter vergonha. Política socialista de privatizar o novo banco e obrigar o Estado a dar milhões e milhões para esse banco que nunca devia ter sido privatizado, que deveria continuar no setor público. É política socialista. Política socialista. Por exemplo, impedir os trabalhadores de exercer a contratação coletiva. É políticas socialistas que um jovem vá para um período experimental de 3 meses em que é corrido sem direito a subsídio de férias, subsídio de Natal, sem nenhum direito. É isto políticas socialistas? Não. Isto são políticas de direita, políticas reacionárias que atentam contra os direitos dos trabalhadores e do povo. Juntam e amalgamam projetos e políticas que sabem que são diferentes para manipular a opinião pública com objetivos intriguistas e condicionadores da nossa ação. Ninguém pense que nos condiciona. Não estivemos nem estamos no Governo, mas não deixaremos de propor e defender em todas as circunstâncias e frentes de combate os interesses do povo e do país. Sim, camaradas, em muitos momentos na Assembleia da República travamos sozinhos este combate, pois travamos e travamos bem. Se não tivesse sido o PCP, hoje a situação seria mais dramática. Não abdicamos de intervir, de propor, de defender os interesses de quem trabalha. Caros amigos e camaradas, quem nos conhece e sabe que pode contar connosco, com o empenhamento dos nossos eleitos e a sua dedicação ao serviço das populações. Por isso dizemos a CDU vale a pena. Vale a pena pelo trabalho político, positivo e eficaz que a CDU desenvolve pelas suas propostas, pela sua seriedade, isenção e sentido de responsabilidade que os eleitos da CDU colocam no exercício das suas funções, pela voz que dá nas autarquias aos problemas, aspirações e reclamações das populações. Também aqui, camaradas, nesta batalha eleitoral, se pode resgatar o que de mais nobre tem a política, que é servir o povo e o país e as suas aspirações e não nos servirmos a nós próprios. Esta é uma batalha também pela própria democracia.
Viva a CDU!